Os diálogos, eles são fundamentais. Tem escritores que trabalham os contos, mas não inserem nenhum tipo de diálogo, porque tem algum tipo de receio. Mas o diálogo, ele dá um certo ritmo diferente na história. E a gente curte pra caramba, porque tem alguma definição do próprio personagem no diálogo. O diálogo tem a caracterização em si. Então, se você está trabalhando com um personagem que ele é mais requintado, cheio de frico-frico, o linguajar dele vai ser num nível diferente. Se você está trabalhando com um personagem que é um pouco mais simples, é um personagem mais corriqueiro, ele vai ter a sua própria identidade. Então, você está trabalhando com alguém mais jovem, alguém mais velho, as gírias são diferentes. Então, trabalhar os diálogos em contos é poder frisar a caracterização que você quer passar. Essa professora, provavelmente, ao longo de um diálogo, depois de bater o apagador assim, com toda a intensidade na lousa, ela provavelmente ia virar para os seus alunos e falar assim: é a 10ª vez que eu peço silêncio. Dá para todo mundo acompanhar o que eu estou fazendo? Então, assim, muito pausado, muito debochado, muito cheio de... Então, você sabe que ela está ali e você consegue, através do diálogo, transmitir que essa mulher está no limite, que ela precisa que o ano termine e ela não quer voltar mais para a sala de aula de jeito nenhum. Então, o diálogo te favorece, ele te dá essa oportunidade de frisar, de acentuar a personalidade de quem com o seu personagem. Então, são as grandes dicas, né? As brincadeiras do diálogo. E ele conta coisas relacionadas à história, né? Se as professoras saem, dá de cara com alguém no corredor, então a gente vai entender sobre o que se trata a história em si. A gente vai pegar o pequeno detalhe do que está em jogo na história através de um diálogo. Parece uma coisa muito simples, uma professora fala de aula a alguns alunos, ganhando destaque, mas, de repente, se ela tem uma vida dupla, essa professora, se ela é uma, sei lá, alguma coisa muito estranha que algum dos alunos desconfia. Então, a gente vai pegar o que está em jogo, inclusive, através dos diálogos, vai começar a entender um pouco mais. São peças de quebra-cabeça que, dentro do diálogo, é maravilhoso você entregar, porque o leitor entende quem está falando, como está falando, ele já consegue definir. Essas pessoas estão com problema, essas pessoas estão correndo risco, esse aqui é o vilão. Então, muitas vezes, através das falas, a gente consegue fazer essa identificação. É Todo verdade, espaço na narrativa curta, tudo que você consegue economizar, entregar de uma forma mais precisa, que a gente usou bastante ontem essa palavra, é importante. Não, é realmente fantástico. O uso do diálogo, eu gosto muito se você quer fazer uma descrição dos personagens nas entrelinhas, sem precisar necessariamente explicar a sua condição social, se é um homem, se é uma mulher, se é uma pessoa com uma boa índole ou uma má índole ali no momento, se ela está com raiva ou não. E o diálogo é legal porque ele consegue entregar tudo isso de uma forma dinâmica. Então, eu mesmo gosto muito de escrever o personagem com o diálogo. Eu acho muito bacana. Eu gosto de ler também. Claro que, como assim, né? Você pode também estar lendo um conto que não necessariamente haja diálogos, né? Não é uma regra, mas eu acho que torna a história, muitas vezes ela fica com um ritmo legal. Né? Você fez um comentário que eu acho que vale até acrescentar como uma outra dica, falando em relação ao diálogo, que é o sentimento, né? Daí você comentou, de repente a gente entende que a pessoa está com raiva ou não. Muitas vezes, enquanto o autor está escrevendo, ele define o sentimento depois da pontuação do diálogo, né? A pessoa se expressa, aí ele acrescenta: travessão estava com raiva, travessão estava possessa, travessão quer se jogar na ponte, ou está feliz, ou está qualquer... Isso é equivocado quando a gente pensa em diálogo, porque o diálogo, a entonação, a frase que você vai expressar, ela tem que transmitir o sentimento. Se ela não transmite o sentimento, ela não está cumprindo com a sua função. Então, quando você lê e termina o diálogo ali, né, na pontuação, a pessoa está explicando o sentimento, tem alguma coisa errada na frase. Então, se a pessoa está com raiva,
como que uma pessoa com raiva vai falar? Como ela vai se comportar? Então, você tem que colocar entonação no diálogo, e não só com letras maiúsculas, mas as frases são mais, às vezes, muito mais direta. Quando a gente... Uma brincadeira muito simples para poder mostrar, por exemplo, quem tem nome composto e é filho, entende perfeitamente quando a mãe chama por 2 nomes, né? Então, aqui em casa é assim, quando eu grito Caio Celso, já sabe que a coisa está complicadíssima, porque é o nome inteiro. Então, você tem que transmitir na frase, ele tem que fazer sentido ali. E não você explicar depois qual é o sentimento que aquele personagem estava tentando transmitir, ou estava tentando passar de alguma forma. Fica cansativo, não funciona, estraga. Eu acho que uma das coisas que no diálogo que eu acho que pode tornar realmente cansativo, como você mesma falou, é aquela coisa, né? Disse ele, preocupado. Disse, perguntou, respondeu. Gente, isso a gente aprende na escola, quando a gente está escrevendo, né? Diálogo. Quem é o sujeito, né? Tudo bem. Tá lá, gente. Bem. Mas se você o perguntou, eu acho que é uma coisa que pesa. Hoje é o dia. Gente, por favor. Olha, por exemplo, uma coisa que eu fiquei pensando assim, se você está num conto e ele tem só 2 personagens conversando, tudo bem. No primeiro, você pode colocar até para você entender quem começou ali a pergunta, quem foi o personagem que começou. E depois segue o jogo, não precisa ficar toda hora... Não precisa ficar na identificação. Algumas coisas que eu acho que tornam o conto mais legal, a leitura mais rápida, mais agradável. Sim. Porque a pessoa quer saber... O ritmo é completamente diferente, né, Roger? Uhum. E se você parar para pensar, quando você coloca a interrogação no final, você realmente está fazendo uma pergunta e você coloca perguntou. Poxa, gente, a interrogação já está cumprindo a função disso, não há necessidade de acrescentar. E às vezes é por um vício, né? Está acrescentando e falando, e cada linha identificar, foi fulano, foi ciclano, deixa Olha, se a gente for ver, bom, tem tanto livro bom aí para ler, para você aprender a escrever diálogos melhores. Claro, livros tem muitos, né? Filmes também. Tem um filme Onde os Fracos Não Têm Vez, que é um filme muito premiado no Oscar e tal. Tem uma cena que é o possível assassino, uma pessoa que ele se apresenta ali como uma pessoa muito séria, solene. Ele não transmite sentimentos, você não percebe, você não sabe, mas você sente uma tensão. Ele chega numa lojinha de um posto, e só tem aquele diálogo entre ele e o vendedor. Eles estão meio que numa estrada no meio de um deserto. Então você fica naquela tensão, o que ele vai fazer? E ele fala para o vendedor, escolhe uma moeda. Ele fala, cara ou coroa? Tipo assim, você fala, ele vai matar o cara. Ele vai matar o cara. E é muito legal, porque é um diálogo que são muitas trocas de olhares, e fica aquela cena sem música, o silêncio sepulcral, aquela coisa que, caramba, fica aquela tensão. Eu acho que isso é legal. Joga isso para um conto, mano, você conseguiu prender o leitor, você prendeu o leitor até o final. E isso tem muito a ver com algo que a gente começou a comentar ontem também, e que vale a pena puxar essa ideia agora com a questão do gênero. Quando você está trabalhando num conto, como, por exemplo, a nova antologia da Loura, que é uma antologia de terror, certo? Uhum. A gente já sabe que é uma antologia de terror, então você está ali esperando por elementos narrativos de terror. E às vezes, quando é na narrativa longa, o autor lembra, mas quando é na narrativa curta, ele esquece de brincar com isso. Então, essa sensação, você sabe que aquele filme é mais tenso, você acha que o cara realmente ele é capaz de puxar uma arma e matar. Então, tudo está te dizendo. O fato do lugar ser a esmo, o fato dele falar para o vendedor, olha, escolhe a moeda, cara, coroa, tal, você já vai criando toda aquela expectativa. E muitas vezes, na narrativa, acaba se esquecendo de trazer o gênero. Então, tem que ter atenção. Quem vai participar dessa antologia agora da Loura precisa entender... É importante essa atenção dentro do terror, dentro do que está sendo pedido ali, porque é isso que gera conexão. A gente fica lá esperando, né? O que ele vai fazer? O que vai acontecer agora? É aquela tensão. É a mesma sensação. Eu gosto, quando a gente está numa narrativa longa, eu acho que o título vai para uma ideia diferente. Mas as narrativas curtas,
existe um grande pecado do escritor quando ele entrega no título sobre o que se trata o conto, ou sobre o grande ápice do conto, como, por exemplo, o casamento. Aconteceu um casamento nessas páginas, e aí a gente começa a história entendendo que realmente se tratava sobre um casamento, não sei o que. Então, pega ali um ponto de curiosidade que está conectado ao que está em jogo na história, e você consegue definir um título muito mais interessante. Então, muitas vezes é isso que acontece. A gente bate o olho e fala, tá bom, já sei, já meio que sei. Ou então entrega o final, né? No título já tá. É uma coisa que eu acho muito interessante no Nome da Rosa, do Humberto Eco. Claro que ali foi proposital. Eu acho que quando ele escreveu, ele pensou quase como um teatro ali. Porque ele entrega todos os pontos dos capítulos. Então, ele fala, capítulo 1, o padre chegando na abadia, tá. Aí lá no final, é descoberta, biblioteca, blá, blá, blá. Eu falei, caramba, ele tá entregando. Então ele joga um breve resumo. É quase como uma ópera, sabe? Ele escreveu pensando nisso, a meu ver, né? Como uma peça teatral. Quando a gente para pensar nesses grandes autores, primeiro que eles podem fazer essa brincadeira, porque são consolidados, e não só porque são consolidados agora, porque naquela época eles podiam fazer esse tipo de brincadeira. Hoje a gente está num momento completamente diferente, então a gente está vivendo recebe essa quantidade de estímulo. Se nem no conto, se nem no nome, no título, você consegue chamar atenção, a coisa começa a ficar complicada. Por essa quantidade de coisas e livros e pessoas publicando e autores e histórias sendo contadas. Então, até a criatividade, quando você vai brincar com o título, ela é interessante. E veja você, muitos escritores têm essa questão. Escreve um livro e não consegue formular um título. Escreve um livro e não, tem dificuldade em trabalhar na sinopse. Então, tem a habilidade da escrita num ponto, mas tem uma dificuldade no outro. Mas por quê? Essa visão, ela precisa ser uma visão estratégica. No meu capítulo, meu conto, ele vai chamar o quê? Vai chamar como? Como que eu posso me destacar? Como que... Não vou entregar spoiler... Sabe, perde o estímulo de leitura ali na casa. E essa questão de você não entregar demais, ela também vai essa dica para sinopses, né? Porque sim, é um desafio na hora de escrever uma sinopse, você entregar pontos, mas não entregar todos. Deixar o leitor na expectativa, claro. Porque se você já for fazer ali um resumo de tudo que você vai falar, já matou um pouco aquela curiosidade. A gente tem que despertar através da sinopse. Obviamente, o leitor tem que compreender qual é o gênero. Ele vai se associar ao gênero que ele mais gosta, ou que naquele momento ele está achando interessante para a leitura. Entender quem é o personagem e, principalmente, qual é a grande questão da história, que é a definição do que está em jogo, né? Ok, entendi que essa pessoa a gente está dentro do universo fantástico, ou está vivendo aqui essa questão do terror, mas legal, mas e aí? O que está em jogo aqui? Por que eu vou ler isso? Essas são as grandes perguntas quando você vai definir uma sinopse. Por que alguém vai ler essa história? E não é a definição de porque uma história é super legal, cara. Se ele começar a ler, vai se apaixonar. Não é essa. É uma estratégia de venda mesmo. Ele vai ler porque o personagem é envolvente. Não, ele vai ler porque alguma coisa vai acontecer com alguém. Como essa pessoa vai resolver essa alguma coisa? É por isso que ele vai ler a história. Ele quer saber como vai resolver. Eu acho que isso é uma técnica do copywriting, né? Para quem não conhece, muito utilizada no marketing, hoje, na venda, de como você vende um produto de uma forma que você utiliza gatilhos mentais, desde reciprocidade, escassez, pertencimento, tem uma série de gatilhos. Eu acho que vale a pena para o escritor conhecer as técnicas de um copywriter. Por quê? Porque, principalmente num ponto em que você tem que fazer o leitor ficar preso ali na sua história, nesse curto período de tempo, vale a pena você deixar ali, instigar ele, seja com um título interessante que chama atenção, seja nas primeiras páginas. É claro que isso não vem ao caso, porque marketing é outra história, mas
como você mesma falou, hoje nós não podemos nos dar ao luxo, muitas vezes, de pensar como os antigos escritores, até porque as Sim, pessoas estão num outro time de leitor. Ou até mesmo o cinema está se reinventando, né? Está se sim, pensando sim. em episódios mais curtos e que eu consiga deixar aquele espectador mais... ele fica mais atento naqueles 40 minutos e eu pego ele para no próximo episódio, né? Então, aqueles filmes longos de 3, 4 horas, eles já estão cada vez menos saindo no mercado. Interessante. Então, E na narrativa também tem essa grande vantagem quando a gente pensa em conto, né? Muitas pessoas acabam se conectando mais com os contos, e não necessariamente só contos de 7 páginas, contos de 20, 30, 40 páginas, porque é uma narrativa mais ágil. Eu consigo ler numa sentada. Então, funciona para mim porque, sabe, eu gosto de ler, mas o mundo me consome e para eu falar que eu vou pegar 600 páginas, não vai rolar. Então, eu prefiro pegar. Então, assim, o autor, inclusive, ganha vantagens em relação a isso. E depois gera uma nova conexão, talvez para um livro mais longo e tal, mas isso é gradual. Então, é estratégico. Como você disse, não dá para fazer a mesma comparação de antigamente para hoje, porque a gente tem muito mais concorrência. A hora que a pessoa desliga aqui, ela vai fazer o que? Ela vai trabalhar na sua história, ela vai para a Netflix, ela vai para olhar o celular, ela vai. Então, assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. muita coisa. Assim, isso não vem ao caso, mas eu vi um vídeo hoje no celular que me chamou muita atenção. O título do vídeo. Ele começa assim: eu tenho 5 minutos para fazer um lanche que as padarias do Brasil inteiro não querem que você saiba neste mundo. Quer dizer, de repente a pessoa rapidamente já fala: deixa eu ver esse vídeo aqui, porque que lanche é esse que ninguém quer? Então, usar essa É uma técnica aí de deixar o espectador preso, né? E se a gente conseguir pegar algumas ideias disso e traçar para nossa história, é legal. O primeiro exercício para escrever contos é você poder fechar o número de caracteres. Geralmente as editoras pedem por volta de 10, 12 mil caracteres para você trabalhar, até no máximo isso daí. Algumas abrem uma exceção com um pouco mais. Então, pensa no exercício de escrita. Primeiro, fechando no número de caracteres, que é o que você deseja escrever. Se você definir que quer escrever 20 páginas, ok, mas se mantenha dentro daquilo que você colocou como regra para desenvolvimento desse conto. Segundo, no exercício, você precisa, antes de sentar e escrever, pensar sobre o que você quer escrever. Esse é um exercício magnífico que poucos autores fazem. Pensa sobre o que você quer escrever. Qual é o arco narrativo que você vai trabalhar? Eu quero escrever sobre aquele cara que eu ia dar carona, que é meu primo, e a gente vai sofrer um acidente no meio do caminho, e de repente eu vou perceber que, na verdade, não era meu primo quem estava no carro, e deu uma confusão. Então, assim, você vai começar a pensar sobre o arco narrativo, porque, de repente, você começa a ter novas ideias e percebe que talvez dar carona para o seu primo não seja a grande história seja o momento do acidente, ou o grande momento seja algum outro acontecimento. Então, pensar antes te ajuda a exercitar aquilo que você realmente quer trabalhar na história, fazer essa definição. E, por último, é entender que você precisa, ao longo desse conto conciso, objetivo, escrito de maneira precisa, você tem que entregar um arco completo, uma história que faça sentido para o autor, para o leitor. Isso não significa que no final você precisa contar qual é o final. Talvez você escreva um conto e termine ali de uma forma aberta, mas o leitor precisa ter elementos suficientes para que ele compreenda qual é a grande questão que você deixou em aberto para ele. Se ele não compreender isso, ele vai falar: peraí, mas acho que está faltando alguma coisa nessa história. Então, não é só deixar o conto aberto, mas é entregar informações suficientes para que ele consiga ali ter as suas próprias conclusões em relação a isso. Então, todos esses pequenos detalhes te ajudam a se exercitar quando pensa em contos, e também te ajuda a se exercitar quando você começa a pensar em romances, né, em narrativas mais longas, que são os romances. E aquela sensação de que
nossa, eu preciso assistir o próximo, é justamente a brincadeira do ticking clock, mas aqui de uma forma narrada. Então é importante, é fundamental no romance. Então não abrir, fazendo essa conexão, não abrir a possibilidade do leitor se desviar para alguma outra atenção. A gente está no momento repleto, sabe, de estímulos, ao celular tocando, é uma nova mensagem, ou é uma aula que você quer assistir, alguma outra coisa que você precisa desenvolver, e você quer ler alguma coisa. Então, você, enquanto está na leitura, o autor tem que pensar a não dar brecha, né? Não dar espaço para o leitor terminar uma parte e falar assim, ok, já entendi até aqui, amanhã eu continuo. Porque a partir do momento que ele fecha o livro ou deixa o Kindle de lado, outras coisas vão acontecer. Então, não é garantido que no dia seguinte, na mesma hora, no mesmo momento, ele vai voltar a pegar aquela história e vai ler e vai se envolver de novo. E alguns leitores acabam até desistindo, porque passa um tempo, falam, nem lembro mais onde eu parei, o que estava acontecendo. Tá, depois outro dia eu vejo. Então, assim, o autor precisa levar as técnicas narrativas com a seriedade, porque, indiferente de estar numa antologia ou estar dentro do seu próprio romance, essa conexão é importante. Isso é fundamental para o mundo, e presta atenção aqui agora, quando o leitor termina de ler a história, é crucial que ele termine a última página, feche o livro e vai revisitar quem escreveu a história, quem é a editora e quem é o autor, porque ele já está desejando um novo escrito. Então, eu preciso, nossa, é de fulano, é da Meg esse livro, ok. Qual é a próxima história que a Meg escreveu? Isso é importante. Então, quando você cria as técnicas e trabalha com ela com uma certa habilidade na história, esse é o resultado do final. Ele precisa lembrar, né, revisitar quem escreveu para automaticamente procurar novos materiais, alguma coisa que ele possa ler. E aí entram os contos, porque às vezes a gente não tem tempo para ler uma narrativa mais longa. Poxa, eu vou pegar agora mais um romance de 300 páginas, eu queria uma coisa mais objetiva, um conto de 20 páginas é do tema, está dentro daquilo que eu quero ler, ok, é do autor que eu curti pra caramba, eu vou trabalhar, vou comprar, vou ler esse material, eu vou começar a acompanhar esse autor, vou acompanhar essa editora. Então, isso é importante. Então, todas essas conexões estão amarradas. É muito bom quando a gente lê um conto curto, ou 20 páginas, ou 10 páginas, e você fala, puxa, saí diferente da forma como entrei. Né? Então, conseguir ter um momento ali de sair realmente daquele universo, daquele mundo real que eu tô, e ir para esse mundo do conto. Então, essa transporte assim, é incrível. E quando o conto consegue atingir a gente dessa forma, a gente se sente realizado, né? Poxa, hoje valeu o dia. Li um bom conto. Exatamente isso, reunir as técnicas dentro de uma narrativa, desenvolvimento de uma história, com a habilidade de você retirar o seu leitor daquele lugar onde ele está. Eu não sei se você já teve essa possibilidade, mas diversas vezes eu já acompanhei pessoas lendo, às vezes no metrô, no ônibus e tal, e ela não está ali. Ela simplesmente caiu dentro da história. Exato. Quem nunca perdeu o ônibus porque estava lendo? Quem nunca fica, sabe, irritadíssimo quando alguém vem interromper, quando você está lendo e a pessoa quer falar alguma coisa, você não quer ouvir, você está dentro da história, dentro daquele ar. Na verdade, escrever escrever de forma a ser entendido está conectado ao fato de você ser um escritor. Não adianta você tentar desenvolver uma história, mesmo que seja através de um conto, se ela não tiver uma sequência lógica correspondente. Mas quando a gente diz gramática correta, ela está conectada à sua forma objetiva, né? A maneira em que você se expressa e a maneira que seja entendível para o outro. É claro que quanto mais você tiver essa habilidade na gramática, muito mais fácil vai ser para a pessoa que está recebendo e lendo esse material poder acompanhar, te avaliar, te aprovar numa seletiva.
Mas a grande verdade é que a gente tem os revisores ortográficos que vão colocar a pontuação no lugar correto, inclusive quando você está participando da antologia, esse material vai passar por uma ou duas revisões ortográficas, vai ter lá o acompanhamento. Mas é importante você entender cronologia, você entender como está transmitindo a sua história. Não adianta você começar a contar algo do tipo... tinha meu primo Zé, ele estava no bar, mas aí de repente, não, peraí, eu peguei ele de manhã, sabe, dei carona para ele. Você entende que a história não tem o menor nexo? Não está fazendo o menor sentido. Ela pode ser incrível, mas se ela não está funcionando dentro dessa cronologia, se ela não está associada a essa questão da gramática, essa apresentação muito bem feita, ela não vai funcionar. Agora tem uma outra pegada, quando a gente pensa numa seletiva, entende-se que você está participando e concorrendo com outros autores. Então é importante, quanto mais resolvido o conto estiver, maiores as suas chances. Inclusive um conto que passou por uma revisão ortográfica. Da mesma experiência que eu tive, que eu várias vezes tive, o Roger e toda a equipe deve ter passado por esses momentos. Existem contos que a gente recebe que você fala, nossa, isso aqui dá orgulho. Isso aqui é impressionante. As vírgulas estão nos lugares, a pontuação muito bem feita. Você sente a emoção, porque você não precisa ficar mentalmente corrigindo. Eu acho que ele quis dizer isso, eu acho que ele quis dizer aquilo, porque já foi feita. O autor se deu ao trabalho de passar por um revisor, por um avaliador, por uma pessoa que está fazendo uma pequena ou uma análise crítica em relação àquilo, porque ele realmente levou aquela seletiva a sério. Mas não significa que recebendo esse material ele também não vai passar por uma nova revisão, não significa isso, mas assim, é diferente a gente receber essa coisa mais limpa, né? Essa narrativa sem ruído, que é algo que atrapalha demais na leitura. Você está lendo e tem repetição de palavra que você fala, Jesus, por que não usou sinônimo aqui, gente? E começa a incomodar. Você Parece que a pessoa escreveu correndo e ela já mandou. Porque isso, ela não tem problema, né? Não tem problema da pessoa, na hora que ela está, o autor, a autora, escrevendo, criando. Não tem problema dele seguir a história, seguir a escrita, seguir o fluxo da ideia, sim. E depois ele parar e entrar o autor revisor. Porque exatamente. Né? Afinando a narrativa. Lapidando um pouco mais a pedra, né, bruta ainda. E não tem problema. Isso. Nós não estamos também exigindo que seja um linguista formado ali, que seja um conto escrito com toda a retidão possível, mesmo porque, dependendo da história, até o diálogo, né, tem uma liberdade. O Sol na Cabeça, sim, por exemplo, eu li um conto maravilhoso do Sol na Cabeça, que inclusive ele vai estar na Flip, o autor, agora me fugiu o nome, mas eu vou encontrar aqui. E o primeiro conto é incrível. Você lê numa tacada só e a narrativa toda com expressões, com gírias ao longo da narrativa de comunidade do Rio de Janeiro. Sim, o personagem tem que se manter dentro da caracterização. Então, essa questão de gramática, eu diria que está muito mais conectado a esse entendimento narrativo, essa questão da cronologia, expressar as suas ideias de maneira clara, do que as vírgulas nos lugares certos, né? As vírgulas, isso vai passar por uma revisão ortográfica quando estiver dentro da editora, mas existem autores que já fazem isso antes, até por conta do conto não ficar tão caro você fazer esse tipo de trabalho. E isso mostra para a editora o nível do seu comprometimento. Então é diferente, como o Roger disse, não existe uma exigência, mas é extremamente importante quando a gente percebe, não? É uma coisa diferente quando você pega um conto assim que você fala, nossa, mesmo que ainda ocorra alguns deslizes, você percebe que houve um comprometimento. E isso também fala muito sobre o autor. Às vezes ele não é perfeito, às vezes você entende que ainda ele precisa aprender um pouquinho mais, ele tem que trabalhar essa história um pouquinho mais, mas você entende o nível de comprometimento, significa que ele está apto a apostar na editora e a editora passa a estar apta a apostar na história dele. Então tem essa troca.